Agora, por que o autor estava combatendo o Império Romano, se eles já eram há muito tempo subjugados por Roma, desde quando Roma dominou o que era então o Império Grego? Por que ele está com essa preocupação toda de combater o Império Romano? Vamos ler aqui no capítulo 13, começar pelo final. Tá? A gente vai entender um pouco essa questão. Nós vimos no vídeo anterior que ele alerta aquelas comunidades, ó, se vier alguém fingindo ser apóstolo, ser judeu, ó, cai fora que eles estão pregando doutrinas estranhas, comer carnes a ídolos, etc, etc, idolatria, essas coisas. Aqui no final do capítulo 13 ele fala assim: foi-lhe dado até mesmo infundir espírito à imagem da besta. Então é uma imagem. Aqui quando a Bíblia se refere à imagem, pessoal, pelo Velho Testamento, nós sabemos que uma imagem geralmente é um falso ídolo. Como nós temos, por exemplo, lá Elias e os profetas de Baal. Baal tinha uma imagem de pedra e Baal não era nada, ele era um falso ídolo. Então o que o autor está falando? Eles fizeram uma imagem da besta, ou seja, um falso ídolo, e essa imagem tinha até um espírito, um ruach, ou seja, algo bem anormal. Nós vamos continuar aqui. Faz também, ó, a imagem da besta pudesse falar e faz com que morressem todos que não adorassem a imagem da besta. A única forma de você combater e fazer as pessoas morrerem por não adorar um culto, preste atenção que isso aqui é bem semelhante ao Velho Testamento, quando você tem aquelas narrativas dos judeus que estavam sob o Império Estrangeiro, aí eles se negavam a adorar um deus estrangeiro, eles iam para a fogueira, ou eram mortos, como lá Daniel na Cova dos Leões, etc e tal. Então só quem tem poder para fazer com que quem morra é o Estado. Então o que o autor está informando aqui? Que quem está fazendo essa imagem aqui da besta é um poder estatal, é o Império Romano. Porque se você fosse, por exemplo, vamos supor, um judeu no primeiro século, você cria um novo culto. Olha, eu estou criando o culto lá do mestre da justiça dos essênios. O judeu não tinha poder de morte para mandar os que não acreditassem no mestre da justiça para a morte. Na verdade, eles eram subjugados por Roma. Um grego não teria esse poder, um egípcio não teria esse poder. Só quem teria esse poder era o Estado. Então aqui o autor dá uma pista de quem está criando essa falsa imagem da besta é uma força estatal por trás, o Império Romano, que faz com que todos sejam mortos que não adorassem a imagem da besta. Tá? Vamos continuar aqui. Faz também com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na fronte. O que é essa marca na mão direita e na fronte? Eu já expliquei nos outros vídeos, vou só dar uma resumida aqui para vocês. Na Roma tinha o culto imperial romano, onde os cidadãos romanos eram obrigados a prestar reverência aos deuses romanos e aos imperadores, alguns como divos. Eles eram deificados pelo Senado. Então, quando a pessoa adentrasse um prédio público, uma biblioteca, o Senado, etc., a pessoa tinha que levantar a mão direita, prestar sua fronte perante uma daquelas imagens, ou um busto de um imperador, ou uma estátua de um deus romano, e a pessoa tinha que falar Habemus César em latim, ou Ave César. Então, a pessoa tinha que fazer esse culto. Então, isso que o autor está falando aqui é um culto que se contrapõe ao culto de Deus. Os judeus usam um tefilim, que é uma caixinha aqui na testa, que tem o nome de Deus escrito, e na mão esquerda. Então, os judeus tinham o nome de Deus na mente, que é na fronte, e na mão. Isso é da cultura judaica. Os romanos têm um culto que é o oposto dos judeus, onde eles tinham na mão direita, só que não um tefilim, mas eles tinham que saudar com a mão direita e prestar com a sua fonte, mostrando veneração ao culto romano. O culto romano teve períodos de mais perseguição ou menos perseguição, mas o fato é que havia um culto romano. Então a pessoa chegava perante um busto romano, a pessoa tinha que falar Habemus César, ou Júpiter é o Deus, Poseidon, Minerva, eu louvo os deuses do panteão romano. Então, com esses detalhes, a gente observa que o autor ele não está combatendo bem o Império Romano. O Império, tudo bem, existia, sempre teve impérios na humanidade. Mas ele está combatendo o quê? Um falso culto. Porque se tinha um culto que para esse autor se contrapunha ao culto judeu e para ele era considerado uma idolatria, um falso ídolo, então ele está combatendo, ó, esse Estado vai fazer todo mundo seguir o culto romano. Eles vão ter que ter a marca da besta, ou na fronte, ou na mão direita. E olha só que interessante o que ele diz aqui, alertando as pessoas, ó. Aqui é preciso discernimento. Quem é inteligente, calcule o número da besta, porém é o número de homem. Então olha que interessante, o que ele está avisando aqui claramente para os seus leitores? Ele está falando que esse falso ídolo é só um homem
Por isso que ele fala que é um número de homem. Não é um Deus, não é um ser sobrenatural, não é um anticristo, não é um Satã, é um homem. Então ele está falando de um homem que queria ser venerado como se fosse um Deus, um falso culto. É isso que ele está falando. O número da besta a gente vai chegar lá em outros pontos depois, tá? Mas primeiro a gente vai começar vendo isso daqui. E do que ele está falando aqui no capítulo 13? Olha só que interessante. Ele viu uma besta que subia do mar. Tinha 10 chifres. Chifres nós sabemos que é uma referência a reis. E 7 cabeças. Cabeças podem ser líderes. Pode ser até os herodianos, né, que foram 7 da família de Herodes que governaram a Judéia. Sobre o chifre havia 10 diademas. Olha que interessante. Essa palavrinha diadema, em grego, eu não tenho como mostrar aqui agora para vocês que eu estou fazendo o vídeo sem captura de tela, mas ela significa justamente isso daqui, ó. Diadema. Diadema é uma pedra, e olha que interessante. Ela é uma pedra angular, ou a pedra principal, ou pedra de esquina. Mas é a mesma pedra, ó, a pedra fundamental. Então quando ele fala que a besta tinha uma pedra fundamental, ele está falando de um novo culto que ia ter essa pedra fundamental, uma base. Curioso, né? Ou seja, de Roma viria essa pedra fundamental. Para quem não entendeu, é a mesma pedra que aparece no Novo Testamento, vocês podem pesquisar o termo grego, que aparece dizendo assim: e esta é a pedra que os construtores rejeitaram, a pedra de esquina, a pedra angular. É a mesma pedra. Curioso, não? Aí ele continua dizendo: a besta que vi parecia pantera, os pés contudo era como de urso, a boca como a mandíbula de leão. Aqui ele faz uma mistura das feras de Daniel, para se referir ao império inimigo, tá? Vocês podem ver lá em Daniel 7, as 4 feras. Ele faz uma mescla para dar a entender que era o Império Romano, que era uma mescla dos impérios anteriores. Eis que o dragão lhe entregou o seu poder. O dragão aqui é uma referência a Roma, tá? Seu trono e grande autoridade. E uma de suas cabeças parecia mortalmente ferida, mas a ferida mortal foi curada. Muitas pessoas pensam que essa ferida mortal se refere a Nero. Nero morreu e tinha uma lenda em Roma de que Nero ia ressuscitar. Então surgiu essa lenda em Roma, as pessoas achavam que o imperador Nero iria voltar à vida, tanto que teve 3 sósias de Nero que apareceram. O último deles foi na época de Domiciano, e Domiciano matou esse sósia de Nero, porque ele tinha medo do sósia tomar o poder dele. Mas só que tem um detalhe: o autor do Apocalipse ele fala de uma ferida mortal. Ferida mortal ali em grego é algo que causa literalmente a morte de alguém que morreu. Porra, legal, Nero morreu realmente. Agora, ele fala que a ferida mortal foi curada. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que a besta, aqui no caso se referindo a um homem, tá? Já não ao império, mas ao inimigo, essa besta voltaria à vida. Nero não voltou à vida. Teve só sósias dele que diziam que ele ia voltar à vida. E essa besta que foi morta, mas que voltaria à vida, ou seja, uma besta que seria inimiga do povo judeu, que na verdade era só um homem, essa besta seria adorada por toda a terra. Olha só.